amigos, Rodrigo Matos aqui na nossa coluna de quarta-feira no UOL. Deem uma curtida aí no canal do UOL Esporte no YouTube, sigam o canal. Vamos falar sobre a volta no futebol no Brasil. Agora, quinta-feira, retorna ao futebol Flamengo e Bangu e reinício do Carioca, tá começando bem antes dos outros. E aí, é precipitada essa volta? É precipitada essa volta, né? Foi tomada uma decisão na segunda-feira, já na quinta tem jogo. A epidemia no Rio teve uma desaceleração, está na decrescente de novos casos e novas mortes, porém ainda não está totalmente controlada. O que a gente viu da volta do futebol em outros países foi quando você já tinha um estágio bem mais adiantado dessa epidemia. Mas o futebol faz parte do contexto da sociedade brasileira, né? O Brasil está reabrindo a economia de forma descontrolada mesmo, totalmente diferente do que fizeram os países europeus. Você abriu shopping, abriu comércio de rua, vai abrir agora já academia e salão. Então, na verdade, o futebol não é um absurdo dentro do contexto do que foi feito no Brasil. Ele acontece mais cedo, mas acontece dentro do contexto do que já estava sendo esperado. O Rio, particularmente, podia ter feito um trâmite com mais cautela, né? A gente já teve uma decisão na segunda para começar o jogo quinta, já no meio do tempo a prefeitura e o governo do estado estavam dando as autorizações finais ali de saúde, o futebol já estava a volta determinada. Fluminense e Botafogo não concordaram no arbitral, foi 16-14, né? 14-2 dos 16 clubes. Então você não teve consenso na volta e estão ameaçando ir à justiça, ou comum, ou desportiva, para que os seus jogos não aconteçam no período, na data que está marcada, que é 22 de julho. E eles têm razão? Bem, o Fluminense, eles têm razão em parte. Eu acho que poderia ser esperado mais e poderia ter sido feito um acordo ali numa questão de bom senso para você jogar os jogos para o final de junho, início de julho, como estava sendo pedido. O Fluminense e o Botafogo alegam que não tiveram tempo de treino. O Botafogo está com 5 jogadores contaminados com o coronavírus. Eles poderiam já ter voltado a treinar antes e testar antes. Não fizeram por cautela. Mas eu acho que poderia ter tido um bom senso ali numa negociação e jogar os jogos para 29 para você evitar uma volta que já vai ser turbulenta, né, por conta da epidemia do coronavírus, e você ainda vai ter, de repente, questões judiciais a serem resolvidas. E, assim, o que a gente pode esperar esse primeiro passo do futebol do Rio? O protocolo está um pouco apertado, né? Foi feito bem em cima. O jogo de quinta-feira vai ser, de uma certa forma, um anticlímax, porque você vai ter a volta do futebol no Brasil, mas sem televisão. Então as pessoas que estão em casa não vão poder assistir, não há acordo entre o Flamengo e a Globo, pelo menos até agora, quarta-feira. Então, assim, fica meio sem sentido você fazer essa correria toda para ter um jogo que não vai ter nem transmissão, né? Sem público, sem transmissão, quem é que vai assistir esse jogo, né? Muito pouca gente. Mas vai servir de uma certa forma como cobaia o futebol do Rio para ver o que vai acontecer nos outros lugares. A intenção de alguns estaduais, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, era voltar em julho. O cenário da epidemia ainda está mais ou menos ali nos lugares. Eles estavam mais controlados que o Rio, porém tiveram um aumento de casos. E aí São Paulo está um pouco mais atrasado. E o que a gente tem que pensar assim, os clubes estão voltando com essa pressa porque não estão aguentando mais financeiramente o tranco, né? Agora, o estadual vai salvar os clubes? Não vai salvar. Você vai ter um pagamento entrando da Globo quando você volta e um pagamento maior no final do estadual, mas não é isso a salvação. O que salva o futebol brasileiro é a realização do Brasileiro, que cogita-se para agosto, mas ainda não tem nenhuma data certa. A CBF está fazendo um protocolo com bastante mais cautela do que foi feito nas federações, e ela vai observar o que acontece nos jogos dos estaduais, começar a testar depois todos os jogadores para poder realizar o Brasileiro, e aí sim seria um alívio. Então, a gente vai vendo esse retorno, fica temeroso do que possa acontecer, porém o que está acontecendo no futebol é muito parecido com o que está acontecendo no resto da sociedade brasileira. Não é precipitado, porém não é absurdo dentro do contexto do Brasil, que foi o único país que reabriu a economia com a epidemia de coronavírus ainda na subida. O único não, além do Brasil, só o México, dos países que tem mais casos. Então, assim,
o futebol acaba voltando num contexto do que acontece no Brasil. Vamos ver, torçamos para que não tenha casos de contaminados, que tudo dê certo e que seja uma atividade que consiga voltar com segurança. É isso, um abraço, até mais, até quarta-feira. Qual